Olá, boa tarde. A bariátrica é um procedimento cirúrgico que altera o tamanho do estômago do paciente e auxilia na perda de peso. Mas os resultados estéticos podem ser incômodos. Para resolver essa questão, a cirurgia plástica é o meio mais procurado. Um procedimento sério, bem delicado e evasivo, mas necessário para muitas pessoas. A cirurgia bariátrica traz grandes mudanças para pacientes com sobrepeso, principalmente em relação ao corpo. Uma das consequências com a perda de peso é o excedente e flacidez de pele, que pode ocasionar vários problemas aos pacientes e deve ser tratado com cirurgias plásticas. A principal, que a gente mais faz nos pós-bariátricos, é a abdominoplastia pós-bariátrica. Tem várias formas de fazer abdominoplastia na paciente pós-bariátrica. O que a gente mais faz tradicionalmente é o abdômen total. Às vezes a gente precisa de fazer uma abdominoplastia em âncora, que é quando a cicatriz precisa ser tanto vertical quanto horizontal, né? E às vezes a gente tem um abdômen 360, que é a abdominoplastia, que é circunferencial, que vem da região do baixo, bem debaixo do umbigo, até a região do bumbum. Por se tratar de um procedimento estético e que impacta na autoestima e, portanto, em toda a vida do paciente, é importante procurar um profissional com experiência. Fiz uma cirurgia, bariátrica, e aí, depois da cirurgia que eu fiz, eu emagreci bastante, e procurei, depois de um ano, que é a indicação do médico, um ano e meio, eu procurei para fazer a cirurgia plástica para o conserto da mama. Fiz a cirurgia com o médico e aí não deu certo, A cirurgia passou 3 meses, eu vi que não estava ficando legal, que não estava dando certo. Eu procurei o médico de novo, ele me relatou que era aquilo mesmo, tinha que esperar e tudo. Mas, como eu sou enfermeira, eu tenho outros amigos que são médicos, viu que não estava legal. Então, eu voltei nesse médico e ele falava comigo, não, que está tudo certo. E aí, como eu não, eu vi que não estava certo mesmo, eu procurei a ajuda de outro médico. Como a perda acentuada de peso pode durar muito tempo e varia de acordo com cada paciente, outro cuidado importante é saber o momento certo de realizar a cirurgia plástica pós-bariátrica. De toda a cirurgia plástica que a gente faz e depois emagrece muito, a gente tem uma perda de resultado cirúrgico, Então, se a gente operar a mama da paciente e aí, vamos supor que ela perdeu 50 quilos, depois ela perde mais 20 quilos, então a beleza da cirurgia toda vai se perder, a gente vai ter que operar a mama de novo, então vai ter que fazer um retrabalho. Apesar dos pacientes não gostarem de esperar esse tempo todo, porque a pele só vai caindo, a cirurgia é mais assertiva quando ela é feita no momento certo. Quando eu refiz a cirurgia, que eu vi já de imediato, depois que eu tirei os pontos, eu já vi de imediato quando o Fernando refez, e ficou assim do jeitinho que eu queria. Então, assim, é outra coisa. A Prefeitura de Belo Horizonte e o MG Transplantes firmaram parceria para incentivar a doação de córnea. Profissionais das 9 UPAs da cidade passarão por treinamento para atuar na captação de novos doadores. A primeira delas é a UPA Oeste, onde médicos, enfermeiros e assistentes sociais receberam informações sobre os critérios necessários para que uma pessoa possa realizar a doação. Caso os familiares aceitem a sugestão, a UPA irá acionar o Banco de Olhos do Estado, que irá assumir o fluxo para que o tecido seja doado. A expectativa é que até o fim do ano, todos os profissionais das UPAs tenham recebido treinamento. Mais de 4.000 pessoas aguardam na fila de transplante em Minas Gerais para receber uma nova córnea. A CEMIG preparou uma série de recomendações para evitar problemas com a rede elétrica durante o período natalino. De acordo com a companhia, o ideal é que os pontos de conexões e tomadas estejam sempre com tampas de proteção. Lâmpadas decorativas em jardins ou muros e árvores externas devem estar a uma distância de 1,5 metro da rede elétrica. Outra recomendação diz respeito aos enfeites luminosos, que não podem ser antigos para evitar curto-circuito por tempo de uso. A companhia destaca que instalações feitas de forma incorreta apresentam risco à população, podendo causar choque elétrico e princípios de incêndio.
A Receita Federal já realizou o pagamento de todos os lotes de restituição do imposto de renda. Quem esperava pela restituição e não recebeu pode ter caído na malha fina. Sobre este assunto, eu converso com o coordenador do Núcleo de Apoio Contábil e Financeiro da PUC Minas, Unidade Coração Eucarístico, professor Antônio Paixão. Boa tarde, Antônio. Seja bem-vindo. Primeiramente, o que é a malha fina e quais as incidências mais comuns? Boa tarde, Pedro. Bom, a malha fina consiste na consistência detectada pela Receita Federal das declarações de imposto de renda das pessoas físicas. Essa inconsistência, geralmente, ela acontece nas divergências, principalmente dos rendimentos, né, que é geralmente diferentes daqueles que a fonte pagadora informou para a Receita. Secretaria da Receita Federal, ou então, às vezes, até a omissão de algum rendimento, no caso muito comum, no caso do contribuinte ter mais de uma fonte de renda, às vezes ele deixa de declarar alguma dessas fontes, então acontece a inconsistência. Outro fato também é os pagamentos efetuados, aqueles dedutíveis, principalmente, né? Pagamentos de serviços médicos e despesas com educação. Às vezes difere daquilo que a fonte recebedora, né, do serviço declarou para a Receita. E como a pessoa pode confirmar que caiu na malha fina? Bom, a melhor forma do contribuinte fazer a confirmação é ele consultando, fazendo, né, um acompanhamento da sua declaração através do acesso do site da Receita Federal pela conta Gov, a conta Gov.br. Ele faz o acompanhamento, aí ele tem informação de primeira mão de alguma inconsistência, se ele caiu na malha fina, se ele tem problema de malha. Mas se ele não fizer esse acompanhamento, a Receita comunica também. Ela faz primeiro uma comunicação prévia, ainda há tempo da pessoa corrigir. Depois, se não houver a correção dentro do prazo estipulado, aí tem a autuação. Depois da autuação, aí a pessoa já não pode mais fazer a correção. E como fazer essa correção? Bom, a correção, o ideal é ele fazer no próprio sistema, acessando, né, o site da Receita, pelo próprio sistema da conta Gov, portal da conta Gov.br. Né? Ele acessa, lá ele já detecta, né, qual que é a divergência e faz a correção, a declaração retificadora, né, fazendo a correção através desse próprio acesso. E já existe uma data para a restituição de quem resolveu as pendências da malha fina? Não tem uma data pré-determinada. Essas restituições elas acontecem, né, em lotes chamados de lotes residuais, que a Receita, enquanto não acontece as restituições no ano seguinte, ela pode fazer algum lote isolado. Mas, normalmente, ele vem juntamente com os lotes seguintes, que acontece a partir do mês de maio, né, das declarações do ano seguinte ao do ano declarado, que foi feita a correção. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Horizonte Notícia. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de chuva forte de até 60 milímetros para a capital, com raios e rajadas de vento em torno de 60 km por hora. O aviso valia inicialmente até às 8 horas de amanhã. Vamos ver agora como fica o tempo para hoje em algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta quinta-feira, o dia é de sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. À noite, há probabilidade de temporal. A temperatura mínima é de 19 graus e a máxima pode chegar a 29. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%. Em Mário Campos, na região metropolitana, o dia se assemelha com o da capital. Sol com muitas nuvens, noite chuvosa. A mínima é de 21 graus e a máxima pode chegar a 28. A umidade relativa do ar fica entre 60% e 90%.
Em Água Comprida, no Triângulo Mineiro, o dia é de sol, nuvens e chuva isolada. À noite, o céu continua fechado com chuva e trovoadas. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima pode chegar a 29. A umidade relativa do ar fica entre 70% e 90%. A Prefeitura de Belo Horizonte está arrecadando presentes para o almoço de Natal dos restaurantes populares deste ano. Brinquedos, materiais escolares e guloseimas podem ser entregues até o dia 20 de dezembro nas sedes da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, no Banco de Alimentos da PBH ou no Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha, além de todas as unidades do Restaurante Popular e no Refeitório Popular João Bosco Murta Lages. Os endereços podem ser conferidos no site pbh.gov.br. As doações serão distribuídas pelo Papai Noel no almoço do dia 25 de dezembro, das 11 da manhã às 2 da tarde. E caso você queira contribuir também como voluntário no almoço de Natal, a inscrição poderá ser feita entre os dias 2 e 6 de dezembro, pelo telefone 31 3277 4136. Belo Horizonte cedia a 12ª edição da Semana Internacional do Café, considerado um dos maiores eventos do setor cafeeiro do mundo. O repórter Leonardo Apolinário está no evento e traz mais informações. Boa tarde, Léo. Já experimentou o cafezinho? Boa tarde, Pedro. O que não falta aqui é café, um mais gostoso que o outro. Pedro, a Semana Internacional do Café é muito importante porque o objetivo é fortalecer o produto que é produzido, plantado aqui em Minas Gerais e produzidos por produtores cooperados. Quem vai falar um pouquinho mais para a gente é o José Fidelis. O José Fidelis, ele é analista de monitoramento do sistema OCEM. Boa tarde, José. Obrigado pela participação. Queria que você falasse para a gente aqui um pouquinho qual que é a importância desses produtores cooperados e de participarem aqui do evento. Boa tarde, eu que agradeço a atenção. A importância dessa feira e das cooperativas para os cooperados hoje é extremamente relevante, porque a cooperativa se torna um meio para o cooperado chegar até o mercado, levar o seu produto e conseguir agregar um maior valor e, de certa forma, trazer uma maior rentabilidade para o seu negócio. Agora, o café de Minas Gerais representa aí mais da metade, 52% do café brasileiro. É cultivado aqui em terras mineiras. O que nós podemos falar aí de números que nós temos aqui dos nossos produtores? Excelente. Hoje nós temos 51 cooperativas que atuam com a produção de café. Essas 51 cooperativas representam, de todo o café que Minas produziu, 57,5% desse café passa por uma cooperativa. A gente tem aí mais de 90 mil produtores rurais ligados diretamente a uma cooperativa, na sua grande maioria pequenos produtores. Além disso, as nossas cooperativas de café geram mais de 9 mil empregos diretos e no ano passado, em 2023, elas exportaram mais de 246 mil toneladas de café. O cafezinho vai além de sentar no lugar, numa padaria e tomar aquele tradicional cafezinho preto. Vai muito além. O café se torna um relacionamento entre as pessoas, Isso é muito bacana. Muito obrigado, José. Agora, o José falou um pouquinho mais do evento num todo e nós estamos aqui com o produtor, que é o Jacques Miari. O Jacques, ele é lá de Três Pontas, não é isso mesmo, Jacques? E está aqui com o produto dele e também o café. A produção do café está ligada à sustentabilidade. Vocês têm trabalhado a sustentabilidade. Sim, o café é uma cultura, junto com o cooperativismo, que busca muita sustentabilidade. O café é uma cultura que ela sequestra carbono do meio ambiente, então é ecologicamente correto. Além disso, nós adotamos várias práticas de conservação do solo, utilização de mato como uma forma de adubação também, reduzir a aplicação de agrotóxicos e cada dia mais, com essas boas práticas, nós aumentamos a produtividade. Inclusive, segundo os protocolos hoje da UDR, que é o protocolo da União Europeia, que só admite compra de café, de produtos sem desmatamento, o café é um que está originalmente livre disso. Em Minas já foi feito um estudo e a cafeicultura de Minas é livre de desmatamento. E tudo isso ainda ajuda para que o café seja ainda mais gostoso e tenha mais qualidade.
Sim, o trabalho a cada dia, as técnicas, a perseverança dos nossos produtores, cada dia mais melhora a qualidade do produto. Ótimo, muito obrigado então, Jacques. Lembrando que a Semana Internacional do Café vai até amanhã, aqui no Expo Minas, em Belo Horizonte. Eu volto com você, Pedro, e enquanto isso eu vou tomar mais um cafezinho por aqui. Sei, Léo, muito obrigado, bom trabalho. E não esquece também de trazer um cafezinho pra gente aqui na redação, hein? O cientista político Malco Camargo faz análise da discussão envolvendo a privatização da Copasa e da CEMIG. Quando falamos do nome de Minas Gerais, falamos também do nome de duas empresas estatais, a Copasa e a CEMIG. Empresas tão relevantes para o Estado que o ex-governador Itamar Franco, no exercício do poder, encaminhou à Assembleia Legislativa e à Constituição Mineira mudanças significativas que dificultam e muito a privatização dessas empresas. Zema sabe dessas dificuldades, mas tenta cumprir a todo custo a sua promessa de campanha. Já é sabido por todos que o Partido Novo sempre aposta na eficiência do mercado privado, ao contrário da chamada inoperância e dos altos custos das empresas estatais. Não há dúvidas que tanto a CEMIG quanto a Copasa já cumpriram o seu papel de levar a energia e a água aos lugares mais difíceis desse Estado. Mas também não há dúvidas que, para que Zema consiga aprovar e entregar a iniciativa privada, hoje, uma empresa lucrativa e capaz de gerar ótimos resultados, terá grandes dificuldades. Grandes dificuldades porque não tem uma boa relação com a Assembleia. E grandes dificuldades também porque a opinião pública de Minas não pensa igual ao Partido Novo e continua valorizando as suas empresas estatais. Um dia após da Ucrânia ter disparado pela primeira vez mísseis balísticos de longo alcance americanos contra a Rússia, os governos de Brasil, Chile, Colômbia e México emitiram uma nota conjunta pedindo que se evite uma escalada armamentista. Brasil, Chile, Colômbia e México emitiram uma nota conjunta nesta quarta-feira sobre a guerra no leste europeu. No texto, os governos fazem uma conclamação urgente a que se evitem ações que escalem a corrida armamentista e agravem o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O documento acrescenta: instamos todas as partes envolvidas a cumprir com seus compromissos internacionais e a privilegiar o diálogo e a busca da paz nessa região. As tensões aumentaram na véspera após Kiev disparar mísseis balísticos de longo alcance americanos contra a Rússia pela primeira vez. Moscou prometeu responder de acordo. No mesmo dia, o presidente Vladimir Putin assinou um decreto ampliando as circunstâncias em que seu país poderia recorrer ao uso de armas nucleares. O governo russo pode recorrer às armas nucleares contra um país que não as possui, como a Ucrânia, mas apoiada por uma potência nuclear que as possui, como os Estados Unidos. Os aliados ocidentais de Kiev atacaram a retórica de Putin e, temendo um bombardeio maciço russo, alguns anunciaram o fechamento de suas embaixadas na Ucrânia, incluindo Estados Unidos, Espanha, Itália, Hungria e Grécia. O presidente Lula afirmou ao lado do presidente chinês Xi Jinping que o Brasil e a China têm um entendimento comum e priorizam a paz e a diplomacia em um mundo assolado por conflitos armados. Lula e o presidente chinês Xi Jinping se reuniram nesta quarta-feira em Brasília para fortalecer as relações bilaterais com a assinatura de 30 acordos de cooperação. O brasileiro aproveitou a ocasião para dizer que os dois países convergem em várias questões. Em um mundo assolado por conflitos armados e tensões geopolíticas, China e Brasil colocam a paz, a diplomacia e o diálogo em primeiro lugar. De acordo com Lula, a proposta de ambos os países para uma resolução política na Ucrânia seria um exemplo da convergência de opiniões. A visita de Estado ocorre depois que Lula e Xi se reuniram na segunda e terça-feira na cúpula do G20 no Rio de Janeiro. No evento, o Brasil alcançou consenso para lançar uma aliança global contra a fome e a pobreza, uma das prioridades do país, que presidiu este ano o Grupo das Potências Econômicas. Se você ainda não faz parte da família de devotos de Nossa Senhora da Piedade, eu te convido a conhecer o projeto. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ali no canto para ter informações e se tornar um membro dessa família, que ajuda na manutenção e desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além de cuidar
de um dos principais patrimônios dos mineiros, que é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nós estamos com 61% da meta de arrecadação de novembro. A sua doação é muito importante. E você pode sugerir assuntos para discutirmos no Horizonte Notícia. O nosso número de WhatsApp é 31 99680 2910. E para vocês reverem as reportagens que foram ao ar hoje, acesse o nosso canal no YouTube, que é o @Horizonte Notícia TVH. Nós voltamos amanhã, 12:30. Fique com Deus e até lá!